Olá, pessoal! Vamos então à correção das atividades referentes à Semana do Meio Ambiente. Eu sou a professora Daniele Bracher, de Matemática. Então, vocês receberam um texto sobre o consumo d'água. O texto traz informações bem interessantes, como esse infográfico aqui, no qual aparece o consumo total de água diário para uma pessoa para suas necessidades básicas. E a primeira questão diz o seguinte: considere uma pessoa que utiliza diariamente 84 litros, conforme citado no exemplo do texto, que é este aqui, mais 5 litros para lavar a louça e 6 litros para lavar a casa. Essa pessoa usa quantos litros de água por mês nessas atividades? Lembrando que o mês tem 30 dias. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é coletar as informações do enunciado. A pessoa utiliza 6 litros para limpar a casa, 84 para as necessidades básicas e 5 para lavar a louça por dia. E a pergunta, a questão, nos pede litros por mês. Primeira coisa que eu vou fazer é somar a quantidade de litros que eu utilizo por dia. 84 mais 5 mais 6 dá 95 litros por dia. E aí, vou multiplicar por 30 para achar quantos litros ela utiliza mensalmente. Então, nós achamos aqui que ela gasta no mês 2.850 litros. Questão número 2. Se essa mesma pessoa também lava roupa 2 vezes por mês em uma máquina de lavar que gasta 120 litros de água em cada utilização, podemos considerar que essa pessoa utiliza quantos litros de água por dia. Então, aqui nós vamos calcular primeiro quanto ela gasta por mês. Já calculamos lá na questão número 1 que ela gasta 2.850 litros por mês. E então vamos somar mais as duas lavagens. Duas lavagens, 120 litros em cada lavagem, dá 240 litros de lavagem. Somando mais o restante, vamos achar 3.090 litros por mês. E agora a questão nos pede litros por dia. Então, nós precisamos dividir por 30 para achar a quantidade de litros gasto no dia. 3.090 dividido por 30 dá 103. Então, essa pessoa gasta por dia 103 litros d'água. Questão número 3. Segundo a OMS é a sigla para a Organização Mundial da Saúde. Essa pessoa usa diariamente mais água do que deveria em suas necessidades básicas? Se sim, quantos litros a mais por dia? A OMS recomenda que se utilize de 50 a 100 litros de água por dia. Essa pessoa está gastando 103 litros da água. Então, ela gasta 3 litros a mais por dia do que o recomendado. Questão número 4. Se essa pessoa sempre utilizasse a água usada pela máquina de lavar roupas para lavar a casa, quanto ela economizaria de água em um mês? Nessas condições, qual seria o seu gasto diário de água? Esse gasto está dentro dos valores recomendados pela OMS? Vamos por parte. Primeiro pensar na primeira pergunta, que diz que a pessoa utilizaria a água da máquina de lavar para limpar a casa. A gente já sabe que para limpar a casa, ela gasta 6 litros d'água por dia. Então, vamos calcular quanto ela gastaria no mês. 180 litros. Então, 180 litros é o valor que ela economizaria, porque ela ia pegar a água da máquina de lavar. A questão número 2 nos diz o seguinte, a segunda pergunta da questão 4. Nessas condições, qual seria o seu gasto diário de água? Então, vamos calcular. Lá na questão anterior, na questão 2, a gente calculou que se gasta 3.090 litros por dia.
E agora vamos diminuir o que ela vai economizar. 3.090 menos 180 dá 2.910. Agora, para saber o seu gasto por dia, nós vamos dividir esse total do mês, que é 2.910, por 30, porque um mês tem 30 dias. Então, nós vamos achar que ela gasta 97 litros de água por dia. Logo, está dentro do recomendado pela OMS. A questão número 5 diz o seguinte: note que se a pessoa descrita no item anterior tomasse mais de um banho por dia ou gastasse muita água em qualquer outra de suas atividades básicas, ela ultrapassaria o uso de água diário recomendado pela OMS. Em quais outras atividades do seu dia a dia você usa água? Você acha que pode utilizar menos água em alguma delas? Quais? Converse com seus familiares. Como é possível economizar água em sua casa ou na comunidade? Anote suas respostas. Quando a gente tem um objetivo, por exemplo, o objetivo de economizar água, é importante que a gente converse com toda a família para conscientizar essas outras pessoas desse objetivo. Sempre que a gente busca um objetivo com mais pessoas, é mais fácil de alcançar, porque uma pessoa vai policiar a outra, uma pessoa vai ajudar a outra a se disciplinar. E eu vou trazer algumas coisas que eu penso que eu poderia fazer na minha casa e vou buscar fazer, que é diminuir o tempo do banho, não utilizar a mangueira e utilizar a máquina de lavar em sua capacidade máxima, entre outras coisas, né? Bom, a última questão é um desafio. E diz assim: no primeiro parágrafo do texto é apresentada a proporção de uma parcela da população mundial que não tem acesso à água. Represente essa proporção por meio de um desenho, pintando a parte referente àquela que não tem acesso. O que diz lá no primeiro parágrafo? Diz que cerca de 1 em cada 7 pessoas não tem acesso à quantidade diária mínima de água para suprir suas necessidades. Nisso eu pensei assim, ó, numa régua, dividi essa minha régua em 7 partes, porque é o meu todo, que são todas as pessoas do mundo, divididas em 7 partes. Uma delas tem acesso à água, que é essa daqui, e as outras todas não têm. Também poderia ter feito um círculo e ter desenhado dessa forma. Ó. Aqui eu tenho todas as pessoas do mundo, a que está em branco tem acesso à água, todas as outras em azul não têm acesso à água na quantidade mínima. Vocês poderiam também ter desenhado 7 pessoas, uma com um copo d'água e as outras não. Essa atividade aqui é mais para a gente já ir pensando, né? Que sempre que a gente tem uma proporção assim, a gente pode representar o todo e as partes. Já pensando lá no conceito de frações que nós vamos ver mais à frente. Mas então tá, pessoal, bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um abraço.